Se arrependimento matasse, eu estaria enterrada ao lado dele. Mas Deus me deixou viva para carregar a culpa. Eu me chamo Amanda, tenho 35 anos. Por muito tempo fui vista como a mulher que teve tudo. Um marido apaixonado, uma filha linda e uma vida relativamente estável. Só que ninguém sabia da parte suja da minha história. Nem mesmo ele, o homem que me amava com o pouco que lhe restava, enquanto eu devolvia com a maior covardia de todas. Tudo começou quando meu marido, o Henrique, foi diagnosticado com câncer no estômago. Era um homem forte, trabalhador, sempre muito presente em casa. A gente estava junto havia 9 anos. Casados havia 5. E, sinceramente, nunca imaginei que aquele homem, que mal pegava um resfriado, iria de repente definhar diante dos meus olhos. O diagnóstico foi um baque. Eu chorei. Ele chorou. Nossa filha, Esther, na época com 6 aninhos, não entendia nada. Só perguntava: "O papai vai morrer, mamãe." E eu mentia. Claro que não, meu amor. O papai vai ficar bom. Mas eu já sentia dentro de mim que aquela doença veio para destruir tudo. Henrique começou a fazer quimioterapia. Ficava fraco, sem apetite, sem ânimo. E eu, que deveria ser o porto seguro, comecei a olhar para fora. Não foi por falta de amor. É duro dizer isso, mas eu amava o Henrique. Amava. Só que eu me sentia sufocada. A vida virou o hospital, remédio, vômito, noites em claro. E aí, no meio do cansaço, da frustração e da minha fraqueza, apareceu ele, Bruno. O Bruno era irmão da minha melhor amiga e começou a me ajudar com caronas, com compras, com pequenas coisas de casa que o Henrique já não conseguia mais fazer. No começo era só gratidão. Depois virou mensagem fora de hora. Depois, elogios disfarçados de preocupação. Você é forte demais, Amanda. Não sei como aguenta tudo isso. E eu, carente, fui me deixando levar. O primeiro beijo aconteceu no carro. Naquele dia, o Henrique tinha acabado de sair da 2ª sessão de químio. Estava pálido, mole, e eu disse que ia na farmácia buscar um remédio, mas fui encontrar o Bruno. Me senti suja. Suja de verdade. Entrei em casa e o Henrique, mesmo fraco, sorriu pra mim. Achou o remédio, amor? E eu menti. Achei sim, já te dou. Aos poucos as coisas saíram do controle. Comecei a inventar desculpas pra sair. Reunião da escola da Esther. Visita à minha mãe. Aula de zumba. Qualquer coisa que me desse 2 horinhas pra estar com o Bruno. Enquanto isso, o Henrique lutava contra a morte. Ele emagrecendo, eu me entregando a outro. O corpo dele definhava e eu alimentava minhas vontades como se fosse livre. Mas a consciência não me deixou em paz. O Henrique começou a ter crises de vômito cada vez piores. A quimioterapia batia forte. Ele passava dias deitado, sem conseguir comer nada além de uma sopa rala que eu mesma mal tinha paciência de preparar. E olha que absurdo. Eu me irritava com a doença dele. Sim, irritada. Porque ele não me dava mais atenção, porque eu tinha que cuidar de tudo sozinha, porque o toque dele não existia mais. Amor, você pode segurar minha mão? Ele pedia, fraco. E eu dizia, claro, amor. Mas já estava atrasada para o próximo encontro com o Bruno. O Bruno era tudo que o Henrique já não podia mais ser. Jovem, cheio de energia, me fazia rir, me elogiava, me tocava com desejo. Eu comecei a achar que merecia aquilo, que no fundo eu estava viva e não podia morrer junto com o Henrique. E foi nesse pensamento egoísta que cometi meu maior erro. Levei o Bruno para minha casa. Sim, pro meu quarto, pro nosso quarto. No dia em que o Henrique teve que ser internado às pressas, fiquei de ir para casa buscar umas roupas dele. Bruno se ofereceu para me acompanhar. E aconteceu, no meio da madrugada. Na mesma cama em que eu dormia com meu marido, dormi com outro homem. E no dia seguinte, com as roupas dele ainda sujas de sangue do hospital, eu chorei. Mas chorei por mim, não por ele. Vai dar tudo certo. Deus tá comigo. O Henrique me disse ainda no hospital, antes da cirurgia que ele achava que o salvaria. Vai sim, amor. Respondi, com o perfume do Bruno ainda no meu corpo. A cirurgia não deu certo. Os médicos disseram que o câncer tinha avançado mais do que o esperado. Henrique voltou para casa, mas era só questão de tempo. E eu continuei com o Bruno. Às vezes fazia amor com ele enquanto minha filha dormia no quarto ao lado, e o Henrique lutava pela vida deitado na sala, porque já não conseguia mais subir escadas. Coloquei o doente no andar de baixo, e o amante no andar de cima. Sabe o que é pior? Ele nunca desconfiou.
Ele era tão grato por cada copo de água, cada paninho que eu colocava na testa dele. Você é uma guerreira, Amanda. Se um dia eu for embora, quero que você saiba que eu te amo, muito. Eu também te amo, Henrique. Menti. E o Bruno? Ele dizia que entendia minha dor, que era apenas um alívio, mas aos poucos começou a exigir mais. Você vive com um morto-vivo. Até quando vai se esconder atrás da doença dele? E essa frase me destruiu, porque mesmo sabendo que o Henrique estava morrendo, eu não conseguia deixar de me apegar ao outro. A traição sempre começa em silêncio, mas ela nunca morre calada. Era uma terça-feira. Henrique já não conseguia mais ficar de pé sozinho. Precisava de ajuda para ir ao banheiro, para se vestir, até para comer. E mesmo assim, ele ainda sorria quando a Esther entrava na sala. Oi, princesa. Vem dar um beijo no papai. Papai, quando você melhorar, a gente vai no parque, né? E eu escutava isso com o coração em ruínas, porque eu sabia que ele não ia melhorar. Mas a culpa nunca me impediu de continuar com o Bruno. Ela só fazia eu ser mais discreta. Até que uma noite, minha filha me viu. Ela tinha levantado para ir ao banheiro, subiu as escadas devagar e me encontrou na cama com o Bruno. Eu não percebi na hora. Só vi o olhar dela parado na porta. Mamãe, quem é esse homem? Me vesti na hora, desesperada. Filha, não é o que você tá pensando. O papai tá doente. Ela desceu correndo, chorando. E naquela madrugada, dormiu abraçada com o pai na sala, enquanto ele dormia tossindo sangue. No dia seguinte, minha sogra chegou sem avisar. Dona Rita era daquelas sogras que cheiravam problema à distância. Amanda, eu sonhei com o Henrique. Vim ver como ele está. Claro, Dona Rita. Ele tá dormindo. A quimioterapia cansou ele. Mas a Esther, revoltada, contou tudo. Vovó, a mamãe beijou outro homem na cama dela. Eu vi. O mundo desabou. Dona Rita ficou branca. Ela entrou na sala, olhou pro filho fraco, deitado, e disse baixinho no meu ouvido. Você tá matando ele por dentro. E quando ele morrer, essa culpa vai te comer viva. Eu chorei. Tentei negar, tentei explicar, mas nada adiantava. O Henrique ouviu tudo. Ele não gritou, não chorou, não me bateu. Só esperou todo mundo sair, me chamou e disse com a voz mais calma que já ouvi. Amanda, era só isso que eu precisava saber antes de partir. Foi a última frase que ele me disse olhando nos meus olhos. Depois disso, nunca mais falou comigo. Parou de aceitar minha ajuda. Não me deixava mais trocar a roupa dele, nem dar remédio, nem tocar. Peça para sua sogra, ou para sua filha, ou para o seu amante. Henrique, me perdoa. Por favor, por favor. Você matou tudo o que eu era, Amanda, e matou em silêncio. A morte levou o corpo dele, mas deixou a minha consciência apodrecer em vida. Henrique faleceu numa madrugada fria. Esther dormia no sofá. Dona Rita dormia ao lado da poltrona. E eu estava sozinha no quarto, como nos últimos dias. Bruno já tinha sumido fazia uma semana. Disse que era melhor dar um tempo. Naquele dia, ouvi um barulho diferente. Um suspiro longo. Desci correndo e vi o Henrique imóvel. Tentei acordar, gritei e sacudi, mas ele já não respondia. O papai está dormindo, mamãe. Tá sim, filha. Um sono bem longo. O velório foi seco. A família dele toda sabia da traição. Ninguém olhava nos meus olhos. Nem uma palavra. Dona Rita proibiu que eu me aproximasse do caixão. Você já teve seu momento com ele. Enquanto ele agonizava, você gemia na cama com outro. Agora deixa ele descansar em paz. O enterro foi no fim da tarde. E choveu. Esther chorava agarrada na blusa da avó. E eu, de longe, sozinha, sem abraço, sem perdão, sem nada. Assisti o caixão descer como quem assiste o fim da própria alma. Depois daquilo, tudo desandou. Bruno nunca mais apareceu. Nem no velório, nem para dar explicações. Bloqueou meu número, desapareceu da cidade. Aparentemente foi visto com uma mulher mais nova, começando vida nova. Esther foi morar com a avó. Disse que não queria viver na mesma casa onde eu traí o papai doente. Eu tentei recomeçar, mas a cidade me engoliu. Virei a viúva infiel. Fui demitida do trabalho, acusada de insensível. Amigas se afastaram. A igreja me rejeitou. E hoje, o que me resta é escrever essa confissão, com os olhos molhados, o peito vazio e a alma condenada. Henrique me amava mesmo doente. Me perdoaria, talvez, se eu tivesse parado no primeiro beijo. Mas fui até o fim. E hoje minha sentença é viver lembrando que, enquanto ele lutava para viver por mim, eu morria por dentro na cama de outro.
traição.